Muito boas noites. Quero fazer uma brevíssima declaração para dizer ao país e aos portugueses que a crise em que Portugal tem vivido, e há muito tempo a esta parte, será enfrentada com determinação por todos nós. Chegámos a um período em que os mercados não têm confiança em Portugal, porque o Governo, ao longo de demasiado tempo, não conseguiu criar condições de confiança. Portugal vive, infelizmente, há mais de um ano, um regime de apoio assistido, garantido pelo Banco Central Europeu e pelos nossos parceiros europeus. O PSD está inteiramente consciente da gravidade desta situação. Mas o pior que podia fazer era dar o seu voto para que esta situação se prolongasse em Portugal. Estou firmemente convencido que o caminho que vamos agora seguir, que é um caminho normal em democracia, que é como transmitirei ao Sr. Presidente da República, o caminho de devolver a palavra aos portugueses, irá permitir ao país escolher um novo governo com mais confiança, com mais força e com mais determinação para vencer a crise em que vivemos. Julgo que a votação que hoje aconteceu na Assembleia da República abriu o caminho a que Portugal possa vir a apresentar, quer aos mercados, quer aos nossos parceiros europeus, uma estratégia de médio e longo prazo que finalmente enfrente os problemas, vá à raiz dos problemas e que não se limite de meio em meio ano a pedir sacrifícios redobrados aos portugueses sem que estes vejam forma de encontrar uma esperança ou uma saída para a crise. Precisamos, em Portugal, de acabar com a crispação política, do jogo das culpas, do dedo em risco e da vitimação em que os agentes políticos que estão no governo não assumem as suas responsabilidades e criam perante o país um permanente clima emocional que visam impor ao país soluções que não são as mais corretas. Por isso estou muito tranquilo, apesar da gravidade da situação que vivemos. Estou tranquilo porque confio que os portugueses percebem que os partidos, e sobretudo o PSD, se têm empenhado ao longo de todo este tempo e desde as últimas eleições em ajudar a criar não apenas estabilidade, mas também apoio para que o Governo pudesse responder com as medidas de estabilização financeira que eram necessárias. A verdade é que isso não foi suficiente. Estamos, portanto, numa altura difícil, em que precisamos de olhar para os problemas como eles são, em que é preciso ver com total transparência quais são as responsabilidades que pesam sobre nós para o futuro, em que precisamos de conhecer a verdadeira situação financeira, mas em que não podemos continuar a dizer ao país que não são precisas mais medidas nem mais austeridade, mas depois ameaçamos que venha a ajuda externa e o caos ao país se medidas de austeridade não forem aprovadas. Quero transmitir a todos os portugueses que o PSD e eu, como seu líder, não nos empenharemos numa campanha de medo, nem numa campanha de desesperança para Portugal. Nós acreditamos que temos condições para honrar os nossos compromissos, para seguir um caminho com outra justiça que não tem existido, que possa distribuir os sacrifícios com mais equidade, mas que possa também dar a esperança de que encontraremos dentro de cada um de nós e de todos aqueles que não estão apenas a olhar para os lugares,
que não estão apenas a olhar para aquilo que já conquistaram como se fosse seu e encontrar o que há de melhor em todos nós para buscar as melhores soluções e as melhores respostas. O país já passou por outros momentos de grandes dificuldades e soube superá-las. Em democracia e numa sociedade adulta e madura, sempre que chegamos a uma situação de impasse, sempre que encontramos uma situação pantanosa, o pior que pode acontecer é ficar com medo e com receio de assumir responsabilidades e de pôr fim ao clima irrespirável que essas situações propiciam. Foi aquilo que eu fiz. Não vou, portanto, fazer outra coisa daqui para a frente que não seja empenhar-me pessoalmente com o meu partido e com todos aqueles que se quiserem juntar a nós para encontrar não um conjunto de medidas alternativas, mas uma estratégia verdadeiramente nacional que possa, com clareza, olhar para os problemas, ir à sua raiz e dar uma esperança a Portugal. Muito obrigado.